Oi, pessoal. Hoje a gente vai estar falando sobre o exame de gasometria arterial venosa. Eu vou dar uns conceitos básicos sobre o exame propriamente dito e depois vou me focar nos cuidados durante a coleta. Bem, vamos rever alguns conceitos que eu acho que vocês já devem ter tido na disciplina de fisiologia, por isso chamo de revisão, tá? pH quer dizer potencial hidrogeniônico ou potencial do hidrogênio. O pH é um símbolo de grandeza físico-química, como está escrito aí. O hidrogênio é um dos íons mais abundantes que a gente tem no corpo, talvez o mais abundante. Então, é um íon que confere é, acidez, né? Então, a concentração dele maior, menor, enfim, vai, vai modificando, então, o pH, né? Por isso é que o potencial do hidrogênio. Então, o pH é um índice que indica o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de qualquer meio. Tudo tem pH. Olha, a água que a gente bebe tem pH, as bebidas têm pH, o café, chá, enfim, refrigerante, né? Mas a gente vai falar de coisa, material biológico, né? Urina tem pH, tudo tem pH. O foco hoje é falar sobre o sangue, né? Então, P vem do alemão, né? Poder de concentração, e o H é o íon hidrogênio, que é abundante, como a gente falou. Então, existe uma quantidade de hidrogênio muito grande dentro e fora das células, né? E eles estão ou ligados a outras moléculas ou livres na forma de H+, né? E a concentração da variação desse íon pode trazer alteração no metabolismo celular, né? Então, um pH que se modifica muito, ou para ácido ou para alcalino, ele traz dificuldades no funcionamento celular, né? É como se os receptores celulares travassem, digamos assim, não consegue haver troca, quanto mais intensa é a acidez sanguínea, quanto mais alcalina, quanto mais alcalinidade está conferida ao sangue, nós vamos estar falando disso, mas isso é importante saber. Alterações importantes no pH sanguíneo, elas trazem repercussões sistêmicas importantes e graves, né, a ponto de levar à morte. Então, por exemplo, uma célula cardíaca que não consegue mais fazer trocas de íons, porque o pH está extremamente ácido, o pH sanguíneo está extremamente ácido, esse paciente vai acabar desenvolvendo arritmias e tendo uma parada cardíaca. Alterações de pH extremas podem levar a edema cerebral, podem levar, enfim, a uma série de coisas que acabam sendo incompatíveis com a vida. Então, de um modo geral, né, pH, né, não importa se do sangue, o que for, o pH ele vai de 0 a 14, né, sendo que uma solução ácida é considerada quando o pH é menor que 7. Neutra é quando o pH é 7, porque de 0 a 14 a metade disso é 7, né? Então, pH 7 é neutro. E alcalino é quando o pH é maior que 7. Isso de um modo geral, sem falar de sangue, né? Entretanto, no sangue, o nosso pH normal, eu ponho os valores um pouco mais à frente, né, lá da aula, o pH normal do sangue, né, ele é ligeiramente alcalino, mas é o normal, não é que temos um pH alcalino, é o padrão de normalidade, tem que estar dentro daquela faixa de normalidade para que nossas células funcionem bem. Então, não tem como falar de gasometria sem
está abordando esses conceitos de equilíbrio ácido-base, né? Então, porque a gasometria é um exame exatamente que vai avaliar como está esse equilíbrio dentro do nosso corpo, né? No caso, no sangue, né? Como está esse equilíbrio. Então, no equilíbrio ácido-básico é um delicado equilíbrio químico entre os ácidos e as bases que a gente tem no organismo. E nós temos vários ácidos e bases. Tem aqueles que são os principais, os que têm o papel mais importante, mas tem vários ácidos e bases. Então, quando a concentração de um hidrogênio, que está destacado aí de outra cor, se eleva muito, se reduz, né? Eu tenho alteração do pH, isso consequentemente leva à alteração das membranas celulares, consequentemente da atividade dessas células, como a gente falou no slide anterior, fazendo então, cortou minha voz no slide anterior. Então, se eu tenho alteração muito grande do pH, eu vou ter alteração das células e, consequentemente, do funcionamento do corpo de um modo geral, como a gente já falou. Bom, então vamos entender agora quem são os ácidos e depois quem são as bases. Ácidos do nosso corpo são aquelas substâncias que cedem íon hidrogênio na solução. Vamos entender isso, cedem íon hidrogênio. Então, a gente tem vários ácidos dentro do corpo, mas o principal deles, é o ácido carbônico, que a fórmula química é H2CO3. O que o ácido carbônico faz? Ele se dissocia facilmente, se transformando em água e CO2, e depois o contrário, né, se dissocia virando bicarbonato e íon hidrogênio. Então, eu prefiro explicar por essa fórmula aqui. Ó. Aqui eu tenho o ácido carbônico, certo? H2CO3, é o principal ácido do nosso organismo. O que a gente nota? Que na fórmula tem o íon hidrogênio, olha, tem duas moléculas de um hidrogênio, tá vendo? Então, o íon hidrogênio realmente está presente em tudo, é o ácido carbônico. O que acontece? Se eu começo a acumular muito ácido no nosso organismo, né? Muito ácido carbônico, o que acontece? Ele se dissocia, olha, a setinha para cá, olha. Ele se dissocia em uma molécula de água e uma molécula de CO2. A água vai ser eliminada através da urina, da transpiração, e o CO2 através do pulmão, da exalação, certo? Então, dessa maneira, eu estou eliminando de uma certa forma, excesso de ácido, se começar a acumular muito ácido, né? Com a dissociação do ácido carbônico, que vira uma molécula de água e uma molécula de gás carbônico. Isso é tipo aquelas aulas de química que a gente tinha, lembra, no ensino médio? Pois é. Da mesma forma, não pode faltar ácido, né? A gente não pode ficar sem muito ácido, porque senão fica alcalino demais, né? E o que acontece por outro lado? Por outro lado, também se começa a faltar muito ácido, né? Então, o CO2 se junta com a água, formando então o ácido carbônico, ok? O ácido carbônico, H2CO3. E tem também o outro lado, né? Se começar a faltar tampão no nosso corpo, a gente vai entender que essa fórmula aqui, olha, química HCO3 é o bicarbonato, tá? Então, se começar a faltar tampão, o ácido carbônico, ele se dissocia, virando também bicarbonato, que é um tampão, e um hidrogênio livre. Esse hidrogênio livre, ele pode se combinar com outra molécula de base, uma molécula de base vira água, ele pode ser eliminado pela urina, o excesso de um hidrogênio, e o tampão, ele pode ser que é o bicarbonato, que é esse aqui, ele pode ser usado para alcalinizar o meio que está ficando muito ácido.
Da mesma forma, se começar a ficar muito alcalino, o bicarbonato se junta com o íon hidrogênio e volta a formar ácido carbônico. Então, por isso que o ácido carbônico, ele é um ácido, é o principal ácido do organismo. E ele tem, assim, um potencial absurdo de participar. E é uma das principais participações do equilíbrio ácido básico é o ácido carbônico. Porque ele é um ácido, mas ele é capaz de dissociar em água e CO2, e ele é capaz de se dissociar em bicarbonato e o hidrogênio. E essas moléculas se associam formando ácido e assim vai. E quem são as bases? Bases são as substâncias que captam o íon hidrogênio. O bicarbonato, acabamos de falar dele, lembra? É só voltar lá no slide anterior. Acabamos de falar dele. O bicarbonato H2CO3 é a principal base do organismo. Tem outras bases? Tem. Tem proteínas, fosfatos, a hemoglobina é considerada uma base também, mas o bicarbonato é a principal base. Por que a principal? Exatamente por causa daquela capacidade que ele tem, da fórmula que eu mostrei no slide anterior. Se precisar, ele se junta, é uma base. Mas se começar a acumular base demais, o sangue vai ficar muito alcalino, e isso também não é legal. Então, ele se junta com uma molécula de um hidrogênio livre e forma o ácido carbônico, que é o H2CO3, tá bom? Então, quem participa do equilíbrio ácido básico do nosso organismo? O sistema químico de tampão ácido básico dos líquidos corporais. Quem são eles? Acabamos de falar. Sabe, se ainda ficou um pouquinho de dúvida, volta lá naquele slide que tem aquela fórmula, tá? Aquela fórmula do ácido carbônico é a explicação de todo esse equilíbrio é, químico, sabe, do corpo. É o principal, é o principal meio de equilíbrio do sistema ácido básico, é essa parte química que a gente abordou. Depois, em segundo lugar, vem a regulação respiratória. Então, a respiração também participa do equilíbrio ácido básico. Por quê? Porque ela elimina o CO2. Né? Pela respiração, a gente elimina o CO2. E se acumular muito CO2 no sangue, muito CO2, então a pessoa começa a ficar com o sangue muito ácido, porque o CO2 tem esse potencial de se juntar com a água e formar ácido carbônico, né? Então, a respiração também participa da eliminação, da regulação, perdão, do equilíbrio ácido básico. Também tem a regulação renal. O rim participa como? Bom, através da filtração do sangue, ele vai eliminando o excesso de ácido, principalmente aqui no caso, o íon hidrogênio, tá? Principalmente. Então, o rim também participa. Mas a participação mais importante, a mais rápida, de maior resposta, é do sistema químico que a gente descreveu. Bom, aqui a gente tem o valor de uma gasometria arterial. Então, quando o médico solicita a gasometria arterial, o enfermeiro, desde que ele saiba fazer punção de artéria, que é diferente da punção de uma veia, ele pode coletar essa amostra, né, de sangue arterial, encaminhar para o laboratório e o resultado vem assim, com todos esses dados. O que eu ponho aqui são valores de normalidade, pode ter uma mínima alteração de um laboratório para o outro, mas em média é isso aí. Então, o pH sanguíneo, ele é de 7,35 a 7,45. Então, a gente percebe que ele é levemente alcalino. Isso não quer dizer que nós vivemos em alcalose, não, tá? Então, essa é a faixa de normalidade do sangue arterial. Então, para uma pessoa estar em alcalose, o pH tem que estar acima de 7,45. Para estar em acidose, tem que estar abaixo de 7,35. O PCO2 é de 35 a 45. É fácil, é só tirar o 7 do pH, já memorizamos o PCO2. O PO2 é maior que 70, né? Nesses valores de referência que eu adotei, pressão de oxigênio normal maior que 80 ou 70. O HCl3 é o bicarbonato, o valor de normalidade aqui colocado de 22 a 26. BE quer dizer excesso de base, é uma sigla inglesa, base excess.
tá? Base seria quem seria a base aqui? A base seria, aqui, ó, o PCO2, tá? O PCO2 não, perdão, a base seria o bicarbonato, tá? Então, excesso de base pode ir de mais 2 a menos 2. Então, esse é o valor de normalidade, tá? Então, de menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Essa é a faixa de normalidade, tá bom? Sendo que se tiver acima de mais 2, eu tenho excesso de base. Se tiver abaixo de menos 2, eu tenho falta de base. E a saturação de oxigênio tem que estar maior que 90%, né? Para ser normal. Então, eu ponho aqui uns asteriscos para... porque, assim, os distúrbios que a gente tem são acidose metabólica respiratória, alcalose metabólica respiratória, os distúrbios simples são esses, né? Então, normalmente, quando a gente tem um distúrbio respiratório, então, uma acidose respiratória ou uma alcalose respiratória, normalmente o que se altera é o PCO2. Quando eu tenho uma acidose metabólica ou uma alcalose metabólica, o que se altera é o bicarbonato e o BE, tá bom? Na gasometria. E a gente tem também a gasometria venosa, né? A gasometria venosa é comum o médico pedir, não é mais comum ele pedir a gasometria arterial, bem mais comum, né? Mas quando é necessário, ele solicita, né? E normalmente isso é solicitado dentro das unidades de terapia intensiva, em pacientes muito graves, que estejam com catéter de artéria pulmonar, que seria o ideal, né? Ou pelo menos um catéter venoso central, mas o catéter de artéria pulmonar seria o mais ideal de todos, o padrão ouro, né? Para a gente coletar uma amostra. Bom, o sangue, o pH, os valores, né, de uma gasometria venosa, quais são? A gente tem aqui, olha, o pH, muda algumas coisinhas, né? O pH, a faixa de normalidade de 7,32 a 7,42, PCO2, que é a pressão de CO2 de 41 a 51, a pressão de oxigênio de 25 a 40, o bicarbonato, que é o HCO3, de 24 a 25, o basic excess continua igual, né? Que é o excesso de base de menos 2 a mais 2, e a saturação de 65 a 75. Você vê que a saturação venosa caiu um pouco, né? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente quer avaliar distúrbio ácido básico, ou seja, eu quero avaliar se o paciente está fazendo acidose metabólica respiratória, alcalose metabólica respiratória, o que o médico vai pedir é a gasometria arterial, tá bom? Arterial. Quando que ele pede a gasometria venosa? A gasometria venosa é pedida quando ele quer avaliar a oferta e consumo de oxigênio pelos tecidos, tá bom? Oferta e consumo de oxigênio pelos tecidos. Entanto que eu pus um asterisco aí na saturação de oxigênio, não é mesmo? Então, porque não é que nós não vamos olhar os outros valores, não é que a gente não vai olhar o PCO2, o PO2 e tudo mais. Mas, assim, a saturação de oxigênio é o que chama mais a nossa atenção no resultado desse exame. Então, eu vou explicar por quê. É assim, o que quer dizer isso, né? Avalia oferta e consumo. Então, pensa assim, o sangue chega rico, sangue arterial chega rico em CO2 para todas as células, não é? O que as células vão fazer? Vão captar esse CO2, esse oxigênio, não vão?
em condições fisiológicas normais, vão captar esse oxigênio. Aí tem o retorno do sangue venoso, né? E o sangue venoso que volta lá para o coração é um sangue venoso que, em condições fisiológicas, tem que ter bem menos oxigênio e mais CO2, né? Condições fisiológicas tem que ser assim. Por que bem menos oxigênio? Porque a maior parte do oxigênio foi captada já pelas células no sangue arterial e o venoso chega com pouco oxigênio, tá? Por isso, a gente cresce o olho principalmente para a saturação de oxigênio numa gasometria venosa. A saturação de oxigênio 65 a 75. Isso quer dizer o quê? Que se essa saturação vier, por exemplo, com uma saturação de oxigênio de 85 do sangue venoso, nossa, voltou muito oxigênio, não voltou? Voltou muito oxigênio para a parte venosa. Quer dizer que as células não estão conseguindo extrair a quantidade de oxigênio que elas precisam. E por que isso acontece? Por uma série de condições, tá? Mas principalmente por condições de hipoperfusão tecidual, de choque hemodinâmico, de sepse, choque séptico, enfim. Né? É quando acontece essa baixa extração de oxigênio por uma série de coisas complexas, bem complexas, doenças, patologias graves que vocês vão aprender, tá bom? Então, no por hora, o que eu quero que vocês entendam que para eu fazer diagnóstico de distúrbio ácido básico, saber se o paciente está com acidose, alcalose, se é respiratória, se é metabólica, ou se é um distúrbio misto, o exame é a gasometria arterial, ponto. Para eu saber como é que está a oferta e consumo de oxigênio para os tecidos, a oferta e extração, né, de oxigênio pelos tecidos, é a gasometria venosa, tá bom? Bom, então já falamos isso, né, que a acidose, para ser considerada acidose, o pH tem que estar abaixo de 7,35, para ser considerado alcalose acima de 7,45. Vamos falar sobre o exame propriamente dito. Para a coleta do exame, da gasometria, tanto arterial, ou mesmo em alguns casos a venosa, enfim, não precisa do jejum, que a gente vai estar avaliando gases arteriais, pH, não precisa de jejum, tá? A coleta, a artéria que a gente acaba escolhendo de preferência para coleta da punção arterial é a artéria radial, tá bom? Ou se o paciente tiver um catéter já instalado numa artéria, a gente vai ter aula disso, né? Que é um catéter arterial, né? Para medida da pressão arterial invasiva, né? Um catéter que é instalado numa artéria e que fica dando continuamente a pressão arterial do paciente no monitor. Caso o paciente tenha esse catéter instalado, eu posso coletar desse catéter também. Bom, material, eu vou precisar de luva de procedimento para me proteger, né? Uma seringa contendo 0,1 ml de heparina, pouca heparina. Tem serviços que tem já a seringa preparada, né? Mas os locais onde a gente passa, né? A maioria deles, dos serviços públicos que a gente passa não tem. Então, a gente prepara, pega uma seringa de 3 ml, coloca 0,1 de heparina. Não mais que isso, porque quantidades maiores podem alterar o resultado da gasometria. E preciso de um algodão com álcool, ou às vezes já tem, né, ou com algum antisséptico lá convencionado, já usado pela instituição. O que eu vou fazer? Eu vou limpar, não preciso garrotear, porque a artéria a gente não garroteia. Eu vou limpar a região com uma solução antisséptica, padronizada, que pode ser algodão com álcool, vou palpar a artéria a ser puncionada, como vocês palpam para ver o pulso da artéria radial, né? E vou puncionar com a agulha posicionada no ângulo de 90 graus, né?
E já essa agulha, lógico, conectada àquela seringa que eu já deixei heparinizada. Vou retirar a amostra de sangue que eu necessito, né? 1 ml já é o suficiente, assim, se por acaso não chegar nem a 1 ml, tá tudo bem também, mas eu preciso, né, 1 ml já é o suficiente. Aí retiro essa agulha e depois que eu retirar, é importante ficar fazendo uma compressão, tá bom? Mecânica lá da região puncionada, porque a artéria é um vaso de muita resistência e o sangue pulsa. Se eu não fizer uma compressão adequada, por uns 2 minutos, o que pode acontecer é que o paciente vai começar a fazer hematomas. E fica muito dolorido, né? E fica ruim para as próximas punções também. Depois que eu coletei, então, se eventualmente ficou alguma bolinha na seringa, eu retiro essas bolinhas para não alterar o valor da gasometria, tampo essa seringa e envio imediatamente para o laboratório, tá? Quando solicitar gasometria venosa, que como eu disse, não é uma coisa corriqueira, mas quando solicitar em pacientes graves internados, ela deve ser coletada ou por um catéter venoso central ou por um catéter de artéria pulmonar, esse último seria o mais ideal. E não pode ser coletada por um acesso venoso periférico. Por quê? Porque a gente não falou que na gasometria venosa o objetivo é avaliar a extração de oxigênio pelos tecidos, né? A extração, como é que está a extração? Como é que os tecidos estão extraindo? Se eu coletar de uma veia do braço, eu vou estar avaliando a extração regional, o fluxo daquele membro, né, se eu coletar de uma veia do braço. Agora, se eu coletar de uma veia central, então um catéter venoso central ou um catéter de artéria pulmonar, eu vou estar coletando o que chega lá no coração é o sangue do corpo inteiro, né? De todo o corpo, inclusive da cabeça, do corpo inteiro, é o que está chegando lá no coração. Então, aquela amostra vai ter o resultado do sangue do corpo todo. Então, essa é a amostra ideal para sangue venoso, a gasometria venosa. E, finalmente, eu vou fazer a análise, né, dessa gasometria. Bom, o pH a gente já viu que tem que ser ligeiramente alcalino. O PCO2 acima de 7,45, que é o PCO2, que é a pressão de gás carbônico, é de 35 a 45. Então, acima de 45 indicaria retenção, né? Retenção de gás carbônico, né? E isso acaba levando a uma acidose, né? Porque a gente viu que o gás carbônico ele tem um potencial ácido, né? Porque ele se junta à água e forma o ácido carbônico, né? E o contrário, se o PCO2 estiver abaixo de 35, vai estar havendo uma eliminação excessiva de CO2. Isso a gente encontra muito em casos de hiperventilação, por exemplo, uma crise de ansiedade, de pânico, onde a pessoa hiperventila muito. Se fosse colher uma gasometria naquele momento, possivelmente ia dar um PCO2 baixo, né? E isso acaba faltando ácido no sangue e a pessoa, às vezes, entra numa condição de alcalose respiratória. O bicarbonato, que é o HCO3, que é um tampão, quando ele está baixo, faltando tampão, e o PCO2 está normal, eu estou frente a uma acidose metabólica, né? Porque como faltou tampão, né, sobra ácido e eu tenho uma acidose metabólica. Quando o bicarbonato está elevado, eu estou frente, então, a uma alcalose metabólica, né? O PCO2 normal, eu estou com uma alcalose metabólica. O BD ou o BE, né? Alguns laboratórios trazem, às vezes, BD, BE, o excesso de base ou déficit de base, né? O D de déficit, o E de excesso. Então, a faixa de normalidade é de -2 a +2. Na verdade, eles vão acompanhar o bicarbonato. Se tiver
Se o bicarbonato estiver baixo, está faltando bicarbonato, eu vou ter um déficit de base, né? Então, o BE ou BD vai estar baixo. E quando o bicarbonato estiver alto, HCl3 estiver em excesso no sangue, vai ter um excesso de base, né? Então, eu vou ter um BE alto. Então, na verdade, ele só reflete esse déficit de base ou excesso de base só vai refletir a quantidade do bicarbonato, tá? Vai acompanhar a quantidade do bicarbonato. Gasometria venosa, então a gente já viu, a gente falou, né, que o que a gente tem que ficar mais de olho, a gente olha tudo sem dúvida alguma, mas o que a gente fica mais de olho é na saturação venosa de oxigênio, que é de 65 a 75 em média, né? Pode variar um pouquinho de laboratório para laboratório. Então, valores inferiores refletem, de 65%, iriam refletir a oferta de oxigênio ineficiente, e acima de 75 iam refletir um consumo, uma captação reduzida de oxigênio. Né? E para a gente ter a leitura exata desse cenário, isso tem que ser coletado de um catéter central, né? Não dá para coletar de uma veia periférica. Bem, pessoal, finalizando, a gente já está na reta final, falando de oximetria de pulso, que é um assunto mais tranquilo, né? E saturação de oxigênio. O oxímetro de pulso, eu acho que praticamente todo mundo conhece, os usados no ambiente hospitalar são tipo monitores mesmo, né? Mas tem esses portáteis que muita gente compra, muitos locais até vendem, né? Aquele kit, aparelho de pressão, junto com o oxímetro, que parece um pregadorzinho, né? É uma modalidade de monitorização não invasiva da saturação de oxigênio. Porque qual seria a modalidade invasiva? Coletar uma gasometria arterial, né? Para ver como está a saturação de oxigênio. Pelo oxímetro de pulso, a gente tem essa medida não invasiva, só que só da saturação de oxigênio. A gente usa pra caramba a oximetria de pulso na prática clínica, principalmente no ambiente hospitalar, né? Então, o que o oxímetro faz? Ele faz a leitura da hemoglobina que foi com que conseguiu se ligar a uma molécula de oxigênio, né? Então, ele tem uma luzinha, né? Esse dispositivo, né, que a gente coloca no dedo, tem um foquinho de luz vermelha, e essa luz atravessa o tecido, né? E ele faz a leitura da captação da saturação, do quanto a hemoglobina está saturada de oxigênio. Uma coisa também importante para falar para vocês é que assim ele é muito útil, ele é muito ajuda muito a gente ter essa resposta imediata de como está a saturação, só que a gente precisa ter alguns cuidados, né? O que pode interferir? Posicionamento incorreto do sensor no dedo. Qual seria o posicionamento? A luzinha, ela tem que estar voltada para o leito ungueal, tá? E não para a polpa digital. Então, ela tem que estar posicionada em cima do leito ungueal, luzinha para cima, tá? Essa primeira fotinho aqui mostra o aparelho portátil. Aqui, ó. Mostra o aparelho portátil, tá bom? Que normalmente acaba dando, como ele vê a pulsação também, ele acaba dando o pulso e a saturação de oxigênio. Então, situações que podem interferir nisso. O posicionamento incorreto do sensor no dedo, o paciente está com a pressão muito baixa, muito hipotenso, muito. Então, aquele pulso fininho demais, filiforme demais, o oxímetro pode ter dificuldade de fazer a leitura. Vasoconstrição periférica intensa, hipotermia, são todas situações que o aparelho pode não conseguir fazer a leitura adequada.
Agora, a presença de esmaltes era uma coisa que melhorou, viu, ao longo do tempo, mas idealmente a pessoa, se tivesse esmalte, melhor, mas assim, já não é mais como antigamente, sabe? Os aparelhos antigos realmente não conseguiam fazer uma leitura legal na presença de esmalte, mas assim, melhorou muito isso, né? Porque às vezes a pessoa chega e ela tá com esmalte, ela não sabe que vai passar mal, né? E acaba conseguindo fazer uma boa leitura assim. Nossa, em algumas circunstâncias eu ainda vejo assim, esmalte preto, extremamente escuro, pode ter um pouquinho mais de dificuldade, tá? E tem também os cuidados que a gente precisa ter quando o paciente está fazendo uso contínuo da oximetria de pulso. Então, a gente tem que estar atento a realmente posicionar de forma correta para fazer a leitura correta da saturação de oxigênio. Os locais mais indicados para mensuração são os dedos dos membros superiores, bem mais fácil de posicionar, mas também poderia ser usado os dedos dos membros inferiores. É que às vezes, dependendo do tamanho do dedo, muito gordinho, realmente não tem como posicionar de forma adequada. Os membros superiores são realmente os dedos das mãos, são realmente os locais de escolha, tá? Lóbulo da orelha pode ser usado desde que não seja esse de pregadorzinho, né? Que prende assim no dedo. É uma versão que é muito usada na pediatria, que é um sensorzinho que a gente coloca assim no lobo da orelha, parece um microeletrodozinho, ele faz a leitura. É fundamental também, uma vez que o paciente vai fazer uso contínuo da oximetria, porque ele está numa insuficiência respiratória, ele está realmente, enfim, precisando ficar 24 horas, é fundamental rodiziar os dedos. Por quê? Porque aquela luzinha, se ficar continuamente, pode dar queimadura. E eu já vi queimadura em criança, viu? Criança é até mais sensível que adulto. Então, precisa, para pacientes que fazem uso contínuo, precisa rodiziar os dedos a cada 2 horas, pôr num dedo diferente, tá bom? E a gente precisa comunicar ao médico, né? Se houver queda da saturação abaixo de 90%, a gente pode pôr até isso na prescrição de enfermagem, né? Queda na saturação abaixo de 90%, sendo que o oxímetro está bem posicionado, está fazendo a leitura certa e tudo bem, está indicando a necessidade, talvez, de uma oxigenoterapia, né? Então, a gente precisa dividir isso com o médico para ver como que vai fazer a correção, né? O paciente está aí entrando numa condição mais de hipoxemia. Pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Obrigada pela atenção e até a próxima.